E o pai dele era viciado em cocaína. O casamento do pai estava terminando porque o viciado, ele mente muito. Ele promete largar e nunca larga, por causa da prisão que ele se encontra. E ele levou o pai a Cristo. O pai foi milagrosamente liberto do vício da cocaína. Só pregar. E eles começaram a se dedicar com o ministério do louvor, na época na Assembleia de Deus. E tinha um tio que ia lá, e toda vez que chegava estavam os louvores, e o tio, dado o envolvimento com aquele setor lá, com aquela ramificação do espiritismo, se sentia mal. Vocês sabem por quê. E eles falam assim: não, quando ele vir aqui a gente não vai colocar os discos, nós vamos ganhá-lo para Cristo, e ganhá-lo para Cristo. A mãe dele, quando viu, falou assim: tem alguma coisa sobrenatural acontecendo, eu também quero Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Atos 16, 31. Vai se cumprir na sua vida também. Amém. Espera, ora, confia. Vai ser salvo. Vai para lá, vai para cá, mas o Senhor vai cumprir a promessa na sua vida. Porque você crê no Senhor Jesus Cristo. E o Oberdan, ele e o pai dele, o tio, hoje são pastores. Glória a Deus. Uma pergunta: o reino de Deus é como um grão de mostarda, pequenininho, né? Você está chorando? Você está triste? O que eu faço para ser crente? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, 22 a 24. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz de tudo para todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. A gente deve considerar alguma coisa. Fazer tudo não é lá ir no baile funk, né? Só as cachorras para cá, só as cachorras para lá. Né? O baile todo, não é isso. Mas é você ser flexível. Várias pessoas que a gente já ganhou para Cristo eram espíritas, homoafetivos, eram casamentos destruídos, e a gente não chegou com o dedo da acusação. A gente chegou com a palavra da graça, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que vence o pecado. Louvado seja Deus. Para com todos. Nós falamos, hoje não temos mais carro, a gente pega Uber, e teve um tempo que a gente pegava ônibus, né? A gente ficava no ponto de ônibus, a gente levava todo mundo do ponto de ônibus a Cristo. Às vezes a gente pega o Uber, a gente vai falando de Jesus com o motorista do Uber, ele vai indo e vai derramando as lágrimas. E a gente faz o apelo para ele receber Jesus e ele vai andando conosco. Teve um deles que encostou o carro e falou assim: eu quero que vocês orem por mim. E se reconciliou. Era um pastor que escorregou, que caiu. Mas a graça do Senhor alcançou ele. Meus irmãos, o capelão e a evangelização. Jesus, ele teve por volta de 35 entrevistas pessoais com algumas pessoas. João 3, Nicodemos. Filipe, ele estava bombando lá em Samaria, pregando milagres. O Espírito arrebatou ele para onde? Para o deserto. Quem que ele encontrou? O eunuco. E ele levou e batizou aquele eunuco a Cristo. Você pode virar pessoas para Cristo também. Jesus pregava para multidões, Paulo pregava para multidões, o próprio Filipe. Mas às vezes a gente pode pregar para o vizinho. Nós conhecemos o pessoal da MEAP. Quem conhece a MEAP? Eu acho que talvez já tenha até vindo aqui a MEAP, Missão Evangélica de Assistência ao Pescador. Eles já alcançaram a costa todinha, as ilhas, com o Evangelho. E eu estava na casa do presidente lá, o Márcio Garcia. Ele falou para mim, conhece o Marcinho? O Marcinho falou assim para a gente: se o vizinho do meu pai, estava na casa do pai dele, ele falecer, Deus vai cobrar de todos nós. Por que nós não levamos para Cristo? Por que ele desceu no inferno? Mas principalmente do meu pai, que é vizinho dele.
Irmãos, uma responsabilidade muito grande. A evangelização, quem vai tomar o tempo para se quebrar diante de Deus? Falar, Senhor, eu quero ser um ganhador de almas. Salomão falou assim, aquele que ganha alma, sabe, né? Teve uma ocasião na beneficência portuguesa, tinha uma senhora de 59 anos, que nem ela ia se falar. Cabelos brancos, e a gente notou pela aparência dela, e ela falou assim, eu queria confessar uma coisa para vocês. Ela talvez a princípio pensava que a gente era padre, né? Não sei. Apesar que não estava com aquela roupa de padre, mas ela falou assim, eu nunca namorei com homem nenhum, e nunca gostei de homem. Hoje eu estou aqui no hospital. E ela estava muito abatida quando ela falou. E ela foi ali falando. Ela falou assim, Deus está me julgando. E é esse, meus irmãos, é isso que nós encontramos em vários lugares. Pessoas acusadas. Pessoas que se sentem nada. Pessoas que acham que Deus está distante dela. Mas naquele dia lá, a distância foi encurtada. Nós falamos que ela é importante para Jesus. Ela orou conosco, recebendo Jesus como Salvador. E quando nós saímos do quarto, ela estava radiante de felicidade. Faço tudo para todos. Não podemos julgar, a pessoa é homoafetiva, ou é ex-presidiário, ou é morador em situação de rua. Quando eu fazia trabalho com moradores em situação de rua, eu chegava em casa assim, bem fedidinho, né? Porque o pessoal me abraçava. E se você fizer o trabalho com moradores em situação de rua, não vá com a carteira. Porque esse abraço amoroso aí é para perceber se você tem alguma coisa que eles possam subtrair. Então, meus irmãos, fazer de tudo por todos. Vamos ganhar o mundo todo? Não vamos. Já teve pessoas, eu me lembro quando uma vez eu era jovem, e foi também quando eu comecei a ficar apaixonado pela Vânia. A gente foi numa viagem missionária, a gente estava num determinado lugar, a gente foi visitar um homem que esposo de uma irmã daquela igreja que nos acolheu, e nós pregamos o evangelho para aquele homem no alto, cego, morava na comunidade lá, totalmente quebrado. Ele falou, eu não quero Jesus. Eu lembro também um parente da nossa família, que ele viveu uma vida sem Jesus. E em face da morte ele falou, eu não quero Jesus. Não vamos ganhar todos. Mas o importante é que a gente anuncie que Jesus tem poder para salvar, cancelar os pecados, escrever os nossos nomes no livro da vida. Só que, meus irmãos, durante essa caminhada, desde jovem, compartilhando com moradores em situação de rua, e a gente viu coisas tão terríveis, né? Teve uma vez que eu estava com um grupo da igreja, que a gente era parte, a gente saía toda sexta-feira, a gente fazia o nosso melhor, a igreja fazia o nosso melhor com comida e tudo, e a gente ia para um lugar, e quando eu falava para os irmãos, vamos ficar todos juntos, era um trabalho feito debaixo de oração e jejum, irmãos, vida limpa. Eu vou falar o porquê disso. Ali então, eu tive uma visão que eu vi gafanhotos, mas assim na parede, mais ou menos de 1 metro de altura, demônios. E a gente estava no território deles. Começamos a pregar o evangelho. Quando então eu falei com os irmãos afoitos, saíram assim, daí o Senhor falou, vai lá e repreende. Quando eu cheguei lá, o demônio já estava com o dedo para acusar. Sim. Se você fizer a obra de Deus em pecado, o diabo pode acusar você e você perde a autoridade. E eu cheguei e falei assim, cale-se em nome de Jesus, está amordaçado. Daí as pessoas ficavam assim, e ficavam endemoniadas lá. Encontramos um homem naquela ocasião, a Vânia estava comigo, ele era um homem de bem, a família tinha posses, ele foi amaldiçoado porque ele viveu um relacionamento com uma mulher que era feiticeira lá, e falou que ele ia para a sarjeta, ele estava na sarjeta. Quando a gente ia falar de Jesus para aquele homem, o demônio se manifestava.
e ia empurrando ele, e a gente ia repreendendo o demônio para largar ele. Meus irmãos queridos, quem é que vai tomar o tempo para orar e jejuar? Minha mãe falava assim: eu nasci católica, eu vou morrer católica. Quando eu me converti, ela falou assim: que desgraça, meu filho é crente. 10 de novembro de 79, eu cheguei lá, falei para ela, ela falou: que desgraça, meu filho agora é crente. Ela foi no meu batismo, meu pai se negou a ir no meu batismo. E quando os anos se passaram, minha mãe foi acometida com câncer muito agressivo. Eu ficava de 4 horas da manhã até 6, de joelho. Passava dias jejuando e falava assim: Senhor, salva minha mãe. Perdoa ela. E a minha mãe definhou com câncer. Irmãos, eu já orei por pessoas com câncer e elas foram curadas. Eu falava assim: Senhor, cura minha mãe. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E eu não estava tomando em conta o seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Até que um dia ela foi internada. Ela teve uma visão, como já aconteceu com uma pessoa aqui dessa igreja, um parente de uma pessoa. E ela sonhava que ela entrava num lugar, num campo verde, pessoas de branco, muito bonitas, sorridentes, que nem minha esposa. Ganhei ponto. Obrigado. E ela falou: eu não quero voltar desse lugar. Ela estava em coma, voltou do coma. Nós levamos ela a Cristo. Eu fui criado como devoto da... Posso falar, pastor? Nossa Senhora Apodrecida. Eu fui criado, beijava, ia lá naquele santuário que tinha, né? E ela também. Ela renunciou à idolatria, recebeu Jesus como Salvador. Daí o Senhor falou assim para mim: você é egoísta. Eu falei assim: sou, Senhor? Porque eu quero levar sua mãe, e você fica orando. Daí eu falei com a Vânia falou assim: Deus também falou isso comigo. Eu entreguei a minha mãe para Jesus. 3 dias depois, a minha irmã liga. Num sábado eu estava trabalhando, eu trabalhava até meio-dia. Daí falou assim: João, vem para casa que a mãe faleceu. Mas assim na lata. Irmãos, eu perdi o chão. Eu amo minha mãe. E eu vou encontrá-la. Aleluia! Duro. Foi a mulher mais importante da minha vida. Depois agora é a Vânia. E eu vivi mais tempo com a Vânia do que com a minha mãe. Ai, que lindo. Meu pai é alcoólatra. Durante a vida toda. No álcool. Eu falo: Senhor, salva o meu pai. O Senhor alcançou 2 meses antes dele partir para a eternidade. Creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Vale a pena você orar, vale a pena você jejuar, vale a pena você se colocar de joelho. Não deixa o meu filho se perder, não deixa o meu pai se perder, não deixa a minha família se perder. Vale a pena. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: toda vez que você se aproximar mais de Deus, achegar-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele vai combater. Porque Satanás, ele peca desde o início, ele não tem prazer com a obra de Deus. E você precisa estar preparado. Porque tem uma casta que só sai com oração e jejum. E então, a Vânia falou aqui, né? Expulsar demônio com ele. Irmãos, eu nunca quis esse negócio de expulsar demônio, não. Eu queria fugir, mas uma coisa do meu temperamento é que eu enfrento, eu sou colérico, né? Então eu enfrento, vou em nome de Jesus. Eu não sei quantos já tiveram uma experiência com pessoas possessas e expulsaram. Alguém já teve? Levanta a mão. O que acontece depois que o demônio vai embora? Parece que você foi sugado. Parece que a sua energia foi sugada. Está falhando bastante. Dá para me ouvir atrás? Ok.
O inimigo, ele é vingativo. Vai trocar, já está falhando a bateria. Você vai ter um contra-ataque. Se prepara porque o inimigo vai vir babando em você. E se ele não conseguir te pegar, ele vai querer pegar o mais fraco da sua casa. Eu me lembro que quando a gente era noivo, né, Vânia? Tinha o nosso pastor, ele fazia umas orações muito engraçadas, mas muito sérias. Muito engraçado. Ele falava: Senhor, manda os perturbados, os endemoniados, parecia a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Batista. E o Senhor mandava. E lá ele tinha uma estratégia. Ele queria que a igreja toda entrasse em jejum e oração. Então, começou ali um dia, eu estava responsável pelo culto de oração. A Vânia levou uma mulher que chegou mancando, com uma bengala, ela tinha que operar o calcanhar. E nós oramos pelas pessoas, algumas pessoas se sentiram mal, daí a gente levava para uma outra sala lá e orava com ela e a libertação acontecia. Mas aquela mulher não manifestou. Chegando no final do culto, ela estava um pouco perturbada com uma gravura que ela viu e a gente começou a falar. Eu falei para ela: você aceita uma oração? Ela falou assim: sim, pode orar. Quando eu orei por ela, ela caiu endemoniada. O nome dela era Lucy. Essa mulher, nós ficamos de 10h30 até 2h30 da madrugada para ela ser liberta. E conforme a libertação ia acontecendo, você não precisa acreditar nisso. Eu vi. Eu tinha visão e eu vi um livro preto. E o Espírito Santo ia falando comigo. Por que ela leu o livro de São Cipriano? Porque ela fez um pacto com o diabo. E eu repetindo para ela. Ela falava: como é que você sabe disso? E os demônios, as legiões, a legião ali não queria largar de jeito nenhum. E até que eu falei: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou assim: uma pessoa aqui está andando em pecado. Eu falei: irmão, se tem alguém que está andando em pecado, acerta a sua vida. É melhor você ir para a sua casa, se acertar com Deus. Daí a irmã pegou e falou assim: eu vou para casa me acertar com Deus. Eu falei assim: irmã, ore por nós. Ela saiu. Quando ela saiu, eu falei assim: agora todos os demônios saiam em nome de Jesus. Aleluia. Daí aquela mulher, ela parou e ela começou a pular. Eu falei assim: mas que será isso? Será que é algum espírito de mola, sei lá, que está pulando? Mas eu havia esquecido do tornozelo dela. E ela falou: que maravilha, eu fui curada. E nós passamos um período discipulando essa mulher. E ela foi contando para a gente. O nome dela era Lucy, porque o pai dela fez um pacto com Satanás. E se Satanás ajudasse ele, que entrou em falência, ele ia colocar o nome de Lucy. Essa mulher, ela não era do espiritismo, ela era do satanismo. Certa ocasião, quando nós íamos para a igreja, a gente via uma rua. 30 anos atrás. 40 anos atrás. Isso. 40 anos atrás, né? 40 anos atrás. Quando a gente estava indo para a igreja numa rua chamada Espírito Santo, ela foi projetada para frente. O Espírito Santo falou comigo, ela foi empurrada. Chegamos na igreja, a Vânia pegou o metiolate, a caixa de primeiros socorros, fez o curativo. Ela falou assim: você sabe que eu não caí? Eu falei assim: sei. Você foi empurrada. Ela falou assim: que poder é esse que você tem? Irmãos, eu vou repetir para vocês o que eu falei para ela. Eu não tenho poder nenhum. O Evangelho de Mateus diz: todo poder foi me dado no céu e na terra. Não sobrou poder para ninguém. Eu falei para ela: nem para esse teu Senhor aí, que já foi vencido pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ela pegou e falou assim: muito bem, eu sou lá do satanismo,
E toda vez que a gente via um crente meia boca, aquele crente Raimundo, pé com Deus e pé no mundo, a gente orava até destruir a pessoa. Cuidado. Mas se a gente visse, encontrasse um crente fiel a Deus, a gente tinha que mudar de perto. Porque o poder de Deus é muito grande. Ela falou assim, quando você fala, eu vejo um fogo rodando ao teu redor. Bendito seja o nome do Senhor. Zacarias diz que eu, Senhor, serei como uma muralha de fogo em redor. Coisa tremenda. Daí eu falei assim, é mesmo? E ela falou assim, tem outra. Nós oramos e jejuamos e até sacrifício beber sangue de animais para que os crentes caem em pecado sexual. Terrível. Você já notou quantos pastores e quantos crentes têm caído em pecado sexual? Teve um pastor que a gente ouviu dele, que ele pastoreava uma igreja ali em São Vicente, e a esposa dele ligava para vários irmãos pedindo oração. Ele caiu em pecado sexual. E quando a esposa ligava, falava assim, por favor, ore por ele, porque ele está rolando no chão, no tapete, e ele está falando, Satanás está rindo de mim. O mundo espiritual, ele é denso, as trevas são densas. Nós já enfrentamos muitas batalhas espirituais. Teve pessoas que falaram assim para a gente, por que você não larga esse negócio? Por que você não larga essas coisas? Esse negócio de você falar de capelania, a capelania não dá camisa para ninguém. Nós não vivemos do Evangelho para lucro. Nós vivemos do Evangelho porque nós cremos que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! E nós temos resistido contra as astutas ciladas do diabo, como está em Efésios 6, vestindo toda a armadura de Deus. Só que não existe armadura para as costas. Cabeça, couraça, cinturão, calçados o Evangelho da Paz, espada. A espada no romano tinha 45 centímetros. É um côvado, que é do coração à mente. Tem pessoas que têm o Evangelho todo na mente, mas não tem no coração. Não amam as almas, não amam o Senhor. Os 2 grandes mandamentos amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os pilares de quem anda com Deus. Cumpre toda a Escritura. Vamos pecar? Vamos. Vamos ter momentos difíceis? Vamos. Satanás vai nos pressionar em todas as áreas. Área financeira. Irmãos, já teve dias que a gente abriu a geladeira e não tinha nada. Era só água. Nós falamos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nunca murmure. Poxa, eu sirvo a Deus, eu ganho tantas almas, olha eu aqui, eu só como só boi ralado, eu só como zoiudo, que negócio é esse? Nunca murmure, porque a nossa casa não é aqui. Jesus ensinou os discípulos a orarem, e ele fala assim, quando orares dizem, Pai nosso que está no céu. Nosso lugar não é aqui, é no céu com o Pai. Casamento. Satanás vai atacar o casamento. Vai atacar os filhos. Vai atacar os netos. E como que a gente vai lidar com essa situação? Oração e jejum. Senhor, tenha misericórdia. Em Mateus, ele fala, estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Eu me lembro um poema que uma irmã da Lagoinha lá, da Belo Horizonte, né? Ela falava que no mundo tereis diabetes, no mundo perdereis a vesícula. Cadê a minha irmã? Da vesícula. Perdi também, irmã. Mas vou ter outra nova. Daí vou poder comer coisas boas lá no céu.
No mundo nós teremos conflito no casamento. Teremos. Nos conflitos, sabe por que Deus vai permitir? 70 vezes 7. Não é, Vitor? Perdoou muitas 70 Me vezes 7. perdoa, me perdoa. Mas são ataques infernais, porque o inimigo vai querer nos parar de toda maneira. O inimigo quer parar essa igreja, meu irmão, lançando calúnia no esgoto da internet. O inimigo vai querer parar você na sua família. O inimigo vai querer mexer nas suas finanças. Ainda bem que eu recebi uma oração aqui, Senhor, repreendi nas finanças também. Obrigado, viu, pastor? Sabe o que a Bíblia fala? Tu, porém, vai até o fim. Como foi Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Nesse dia, queria ter mais tempo, irmãos, para ficar mais tempo com os irmãos. Queria ter tempo para a gente conversar aqui. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente estica mais, né? Daí eu trago umas bolachas também. Daí os irmãos trazem umas bolachas. Não pode trazer leite para a gente tomar, né, menina? Senão a gente vai ficar ruim depois. Mas eu tenho que encerrar. Mas nessa tarde, nesse início de noite, o Senhor te chama. O Senhor te chama para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. Irmãos, quantas vezes você leu a Bíblia? Teve um homem chamado John Miller. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. E pelo menos 55 vezes de joelho. Como é importante. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É nas Escrituras que a gente vai ver como os homens de Deus, como Elias, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas paixões que nossa, conseguiu vencer Jezabel, uma mulher que levou a nação para o ocultismo. É na Bíblia que a gente vai ver um homem que Deus dá a oportunidade para ele recomeçar. Jonas, o profeta desobediente. Mas ali no livro de Jonas tem uma coisa interessante. Tem uma baleia obediente e um verbo obediente. São Jonas que estava fora aí da vibe, né? Não estava hypando. Teve uma colega da minha filha que falou assim: teu pai é jovem, ele fala uns termos aí, mas é justamente para alcançar ela para Cristo. Na Bíblia a gente vai ver Davi, que o profeta conta a história de um homem que só tinha uma cordeira. E aí ele falou assim: morte esse homem é o Senhor. E ele se quebranta. Quando você olha a vida de Davi e a vida de Saul, Davi parece que peca mais que Saul. Mas tem uma coisa, Davi se quebrantava. Davi chorava. Salmo 51, Salmo 32, Davi ali diante de Deus, e Deus o chama um homem segundo o seu coração. Nesse início de noite eu trago um convite do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você entregue a sua vida para o serviço do Senhor. Que nem homens de Deus que choravam de joelho e falava: Senhor, dá-me as almas ou eu morrerei. E o Senhor vai estar contigo. O Senhor vai revelar estratégias. O Senhor vai fazer com que, enquanto estamos trabalhando para Ele, os nossos olhos sejam tirados para essa terra, para esse mundo que jaz no maligno. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós já vamos encerrar. Vamos lá juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado por esses irmãos e irmãs que dedicaram essa tarde para estarem diante do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa grande oportunidade de ter vindo nesse ministério que Tu tem abençoado, a Igreja Batista da Lagoinha. Obrigado por esses pastores que nos chamaram, nos convidaram. Muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de compartilhar um pouco de
tudo que o Senhor nos tem mostrado desde a nossa conversão até os dias atuais. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cuida de mim. Eu, pecador, eu falho, imperfeito, mas o Senhor muito paciente. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele, pois, que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, e eu creio nisso. Eu creio, Senhor Deus, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e na mão dele a força e poder, mesmo essas mãos terem sido transpassadas pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, ele tem poder para interceder, para expulsar demônio, para converter o pecador, dos quais eu sou o principal, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa tarde, obrigado pela tua graça. Deus querido, ser servido de nos ajudar, nos iluminar. Senhor, pega na nossa mão e não deixa, Senhor Deus, a nossa mão, porque nós precisamos do Senhor até o fim. Precisamos dessa regeneração diária, desse perdão diário, dessa consagração diária, desse amor diário, de ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, jejuar frequentemente, amar ao próximo, por mais contraditório que seja o próximo, Senhor. Seja conosco, nos ensina a amar como Jesus amou, a ir como Jesus ia, andava como Jesus andava, andar como Jesus andava. E nessa tarde, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos chama, Senhor, para os campos brancos, para essa grande colheita final. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os estudiosos dizem que nós estamos na última colheita, na colheita final. E ainda bem que tem esse lugar aqui, pastor, porque muitas almas vão vir para cá. E os cultos vão ter que ser um atrás do outro, porque Deus vai gerar uma fome e uma sede, conforme diz o profeta, mas não de água nem de pão, fome pela palavra. Por isso que é tão importante você conhecer cada vez a palavra. Se dedique aos cursos que tem, ao que a igreja faz, conheça mais, leia mais a Bíblia. Eu quero fazer esse convite. Se nesse dia, pela grande misericórdia de Deus, através da minha vida e da vida da minha esposa, você deseja entregar sua vida para ser usado mais ainda, eu queria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Comece a orar no seu lugar. Pastor, aqui a gente pode orar em estranha? Não é